Oi, eu sou Neuza Baldini. Eu quero me apresentar sempre aqui no TikTok. Eu quero te dizer que eu tenho um site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com, onde você vai encontrar neste site pesquisas bíblicas, estudo bíblico, leitura da Bíblia gravada por mim por 4 vezes, em várias maneiras para você escolher como você gostaria de ouvir a leitura da Bíblia. E tenho meu canal no YouTube, mas aqui no TikTok eu sou meio que nova, né? Nova no TikTok. Então, eu estarei sempre aqui ministrando uma palavra da parte do Senhor, da parte de Deus, para mim e para você. A nossa meditação. Eu gostaria de falar um pouquinho para você a respeito de Ana. Acho que você conhece bem a história de Ana, mas eu amo ler sobre Ana, porque ela deixou um exemplo para nós, um exemplo de mulher resignada, uma mulher de oração, uma mulher firme e fiel a Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz assim: e houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então, esse homem por nome Eucana, ele tinha essas 2 mulheres, ele tinha Ana e Penina. E Ana sofreu muito com esse relacionamento, porque além dela amar o seu marido, Eucana, ela também desejava muito ser mãe, ter filhos. Mas a Bíblia nos diz que Ana não tinha filhos. Então diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Então, esses filhos e filhas eram filhos de Penina e não de Ana. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, o próprio Deus havia impedido de Ana ser mãe. Não me pergunte por quê, que eu não tenho essa explicação. A única coisa que eu sei é que Deus encerrou a sua madre e ela não dava luz, ela não gerava filhos do seu marido Eucana. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Então você vê o que essa mulher passava. Além dela não ter filhos, o seu marido tinha essa outra mulher, ela tinha vários filhos, e essa mulher irritava a Ana, provocava a Ana tristeza, provocava uma cena de ciúmes, e a Bíblia diz que Ana chorava muito. Ana ficava muito triste, sofreu muito por causa dessa situação. E no versículo 7 diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Ana vivia chorando pelos cantos, Ana vivia, não comia, não tinha fome. Ana era muito sofrida, mas a Bíblia não diz que essa mulher reclamava, que ela murmurava, que ela brigava, que ela esbravejava. A Bíblia diz uma coisa, que Ana orou incessantemente. Ana orava a Deus, Ana clamava a Deus. Esse é o exemplo que eu encontro dessa mulher. Às vezes a gente murmura, reclama, conta para todo mundo o nosso problema, e a gente só não conta para Jesus. Eu vou te dizer nesta noite, conte o seu problema para Jesus. Quando alguém estiver te maltratando, te humilhando, te fazendo sofrer, te fazendo chorar,
Você clame a Deus, ore a Ele, que Ana chorava, sim. Ana deixava de comer, sim. Ela só não deixava de clamar a Deus. Então diz aqui no versículo 10 do primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Com amargura de alma. Ela tinha amargura. Então, às vezes, as pessoas acham que a gente tem que passar pelo problema, pelo sofrimento, sem sentir amargura. Olha, nós somos humanos, a gente é de carne e osso, a gente tem sentimento. O coração da gente bate, sofre, dói quando alguém nos faz alguma coisa que nos prejudica. Então essa mulher sofria, mas ela clamava ao Senhor. Ela chorava, mas ela clamava. E ela orou, fez um voto a Deus dizendo, versículo 11, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana fez um voto a Deus. Eu não vou contar toda a história aqui porque não dá tempo. Mas o sacerdote, em determinado momento, ele achou que Ana estava bêbada. Ele chamou a atenção dela, que aquela hora do dia que ela já estava bêbada. Quando o sacerdote fez essa ofensa, esse julgamento errado de Ana, Ana respondeu para o sacerdote no versículo 15. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Ah, querido, minha querida, derrame a sua alma perante o Senhor. Derrame as suas lágrimas, derrame a sua alma, rasgue o seu coração, apresente para o Senhor a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, aquele mal que te fizeram. Deus está te dizendo, fale comigo, me apresente, porque eu vou te responder. E Deus respondeu para Ana, Deus deu a Ana o Samuel dela, e a Bíblia diz, eu vou ver se dá tempo de ler aqui, Ana engravidou e ela volta ao templo com Samuel para entregar ao Senhor o voto que ela fez, ela cumpriu. No versículo 27 diz assim, 26, e disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. Está aqui na Bíblia Sagrada esse texto. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ana vai lá, ela apresenta ao sacerdote Eli o Samuel dela embalando nos seus braços, ela embalando, mostrando, olha aqui, sacerdote, era por esse menino que eu orava, era por esse menino que eu chorava, eu não estava bêbada. Muitas vezes nos julgam pela nossa aparência, mas Deus conhece o seu coração e o meu coração, e no tempo certo Ele vai te responder. E 1 Samuel capítulo 2, versículo 21 diz assim, visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então Ana pediu um filho, prometeu entregar aquele filho para o Senhor. Tudo que ela queria era um filho, mas ela entregou para o Senhor. Agora o Senhor lhe dá mais 5 filhos. Deus quer te dar muito mais, abundantemente mais, além do que você está pedindo. Mas persevere em oração, persevere humilde. Não reclame, não murmure, porque Deus vai atender a sua oração e vai conceder o seu desejo, vai lhe dar abundantemente mais, além daquilo que você está pedindo. Deus te abençoe. Um abraço carinhoso de Neuza Baldini. Deus te abençoe. A você e a sua preciosa família. Amém? Eu espero você
na próxima gravação.